Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Eu e o Arnaldo vamos projetar o jogo do São Paulo contra a LDU, porque claro, como você sabe, o São Paulo empatou com o River Plate no meio da semana no Morumbi, precisava ter vencido e agora não resta outra alternativa a não ser vencer a LDU em Quito, na altitude de Quito, ou na pior das hipóteses, empatar para continuar pelo menos com alguma perspectiva de classificação para a próxima fase. É um enrosco terrível que o São Paulo se meteu e por isso mesmo eu e o Arnaldo vamos projetar o que pode ser esse jogo, qual a atitude que o São Paulo tem de ter diante dessa partida. Eu, na sexta-feira, estive no Tic-Tac do Band Esportes e eu falei que a grande questão não foi empatar com o River Plate, um dos melhores times, se não o melhor time da América, que mesmo parado joga muito tempo juntos, tem o melhor técnico da América do Sul, enfim. Era um time muito forte e o empate era um resultado ok para o São Paulo em condições normais. Mas como o São Paulo já estava encalacrado, precisava vencer. Eu acho que o problema do São Paulo foi, claro, aquele jogo perdido contra o Binacional na primeira rodada. Ali não podia perder pontos, ou ali não podia vacilar da maneira que vacilou. Foi ali que o São Paulo se complicou. E o São Paulo agora não pode se complicar de novo contra um time muito mais forte que aquele e com altitude também. Eu peço que você assine o canal, aperte o sininho, assine as notificações, dê likes, que a gente está sempre postando coisas interessantes aí para você. Então a primeira coisa que eu quero saber do Arnaldo é a seguinte: Arnaldo, peguei até o meu caderninho como sempre para anotar, qual deve ser a atitude do São Paulo diante da altitude? Como o São Paulo deve se comportar no jogo diante de uma altitude que ele vai encarar que não é fácil? E uma outra coisa, além do comportamento contra a altitude, vale lembrar que o Flamengo acabou de tomar uma sapatada de 5-0 do Independiente Del Valle também na altitude. São times diferentes, é verdade, o Independiente Del Valle parece até mais forte do que a LDU, mas a minha pergunta é, esse vexame do Flamengo serve como sinal de alerta? Que lição o São Paulo pode tomar desse vexame do Flamengo também na altitude contra o Independiente Del Valle? Diz aí, Arnaldo, responde pra mim. Fala aí, Tirone. Fala aí, galera. Bom, muita coisa envolvendo esse jogo crucial pro São Paulo contra a LDU em Quito, terça-feira. Só naquele canal novo da Comebol vai passar essa partida, gente. Essa é uma informação importante. Só reforçando, só passa 9h30 da noite na terça-feira naquele canal novo na Comebol. Para quem tem net e Sky. E talvez tenha que pagar o pay-per-view lá, hein? Tirone, a primeira parte dessa discussão, primeiro ponto importante, e vamos por partes, a altitude. Mais de 2.800 metros, a altitude de Quito. O São Paulo nunca venceu nessa altitude, e é um jogo diferente. É um jogo em que o aspecto físico conta muito mais do que o técnico muitas vezes. O São Paulo vai para Quito neste domingo, 2 dias antes da partida, para se adaptar minimamente, poder treinar no local da partida e sentir menos os efeitos da altitude. Não é aquela altitude de La Paz insuportável, mas é uma altitude importante e os jogos costumam ser decididos no segundo tempo. O São Paulo tem a missão de sobreviver ao primeiro tempo e estar minimamente inteiro para o segundo tempo. Quem sabe sair na frente do marcador seria fundamental num tipo de partida como esse, numa altitude de 2.800 metros. Aí, emendando aquela primeira questão sobre a altitude, vem o exemplo da partida do Flamengo com o Independiente Del Valle também nessas mesmas condições. Tudo bem que o Independiente Del Valle é mais time que a LDU, tem mais conjunto, mas nas circunstâncias, o exemplo do fracasso do Flamengo, do Domenech lá em Quito, servem para esse jogo de aprendizado para o Diniz. O Domenech apostou por um time mais posicional, mais de toque de bola, mais de posse de bola, com o Diego como titular. Não privilegiou muito a questão física e se deu muito mal. Então eu acho que o Diniz tem que pegar esse exemplo, pensar exatamente na equipe que vai levar e não pensar que é um jogo normal, um jogo de iniciativa, como ele faz normalmente do Morumbi, de buscar a bola no seu goleiro e de ficar trocando passes, porque a altitude muda completamente essa condição. Então o jogo da ida contra a LDU no Morumbi não vale nada como exemplo, é outro tipo de condição. E o Flamengo do Domenech, o fiasco do Domenech contra o Binacional não, contra o Independiente Del Valle, quem fracassou contra o Binacional foi o São Paulo, contra o Independiente Del Valle, é o melhor exemplo para não ser seguido.
não ser seguido, e esse exemplo conta muito. Bom, eu estou totalmente de acordo com você. Eu acho que o São Paulo não pode praticar o jogo que ele vem praticando, que ele tenta praticar no nível do mar, ou um pouco acima do nível do mar. De toque de bola, de ter a bola o tempo todo, de tentar fazer um jogo de construir muito, de toques curtos. Eu acho que isso talvez não funcione na altitude. A altitude é um jogo completamente diferente. A altitude é um jogo que você não pode deixar o seu adversário chutar de fora da área, e o São Paulo deixa o adversário chutar muito e ser muito perigoso o tempo todo. Então tem que fazer um reforço grande na marcação, tem que saber escolher as peças, e esse é o ponto que eu pergunto para você, Arnaldo, anotei aqui. Qual deve ser a escalação do São Paulo para esse jogo, que é um jogo diferente de tudo? É um jogo diferente, não é o Campeonato Brasileiro, não é o Campeonato Paulista, não é o Mirassol. É um jogo que tem várias questões aí. Então, portanto, qual deve ser a escalação, na sua opinião, Arnaldo? Ali, levando em conta a escalação, o São Paulo, mesmo com o Daniel Alves treinando, tal, não deve ter o Daniel Alves ainda, é muito precoce. Também não terá o Luciano suspenso. Então, mais ou menos, é o mesmo grupo de jogadores que jogou contra o River Plate. Aí, Tironi, eu acho que pelas circunstâncias, pelo adversário, o mais indicado seria uma mudança, algumas mudanças na escalação, privilegiando o aspecto físico e não só o físico. Uma defesa mais segura, mais protegida, um time mais corpulento, um time mais do contato, do choque, um time mais veloz no contra-ataque. Enfim, uma formação de acordo com o adversário e as circunstâncias da partida. Jogadores que poderiam se adaptar melhor a esse tipo de jogo. O Bruno Alves e o Arboleda, zagueiros, não necessariamente com a saída dos outros dois, Diego Costa e Léo. Na frente, o Toró, porventura o Carneiro, o Luan na frente da zaga. Jogadores que podem ter espaço nesse tipo de jogo. Assim como o Juanfran, num outro aspecto, o aspecto da defesa, da liderança e da língua, de falar a mesma língua do árbitro do adversário. E desenvolvo mais esse aspecto quando eu for falar do árbitro em questão. Bom, uma coisa para mim tá clara, tem um cara que tem que jogar, que é o Arboleda. Eu acho que o jogo de saída de bola dos zagueiros não tende a não funcionar na altitude. 2, o Arboleda é equatoriano, está acostumado a jogar em Quito, é um cara que conhece os adversários, conhece a língua, conhece o país, conhece tudo. É um zagueiro ótimo na bola aérea, rápido. Eu acho que ele é um cara que tem que entrar. Quem deve sair? Eu talvez tiraria o Léo, deixaria o Diego, mais vitalidade. Mas enfim, essa é uma outra questão. Mas esse cara tem que jogar. E eu também colocaria um volante de contenção. O São Paulo tem que fazer um jogo inteligente. Não vai adiantar querer ganhar de 5-0. Não vai ganhar esse jogo. Vai ganhar esse jogo, se ganhar vai ser na marra. Então eu acho que a escalação tem que começar daí. O Arboleda tem que jogar. Agora eu quero saber uma outra coisa de você, Arnaldo. Com relação à arbitragem. Eu sei que esse cara que vai apitar o jogo tem histórias não das melhores com relação ao São Paulo. Explica um pouquinho para nós aí, Arnaldo. O São Paulo odiou a escala de árbitro. O árbitro é o Vilmar Roldão, colombiano. O São Paulo odeia esse árbitro. Mas não tem força no bastidor, então vai ter que engolir o Roldan. Quem é o Roldan? Roldan é um árbitro colombiano malaco, aquele do trato e tal, não sei o que já fez várias contra o São Paulo. A primeira delas contra o Arsenal de Sarandi, numa Libertadores lá atrás, quando ele expulsou o Luiz Fabiano depois da partida e o julgamento praticamente tirou o Luiz Fabiano do torneio. Vocês lembram desse cara? Depois ele apitou São Paulo e Talheres naquela pré-Libertadores do Jardim na Argentina. 2-0 pro Talheres, expulsão do Hudson no final. O São Paulo odeia esse árbitro. E esse árbitro, ele é um dos mais experientes, ele é levado muito na conversa, e aí, voltando um pouco ao ponto anterior, eu vejo como fundamental a escalação de jogadores experientes que consigam conversar com o árbitro, levar o árbitro. Por isso é importante jogadores que falem a língua do árbitro. Pode ser o Juanfran, pode ser o Arboleda, que jogou muito em Quito, é do Equador, sabe muito bem a condição do local. Pode ser o Carneiro. Jogadores que conversem com o árbitro. Todo o time da Libertadores está colocando, time brasileiro, colocando um cara estrangeiro para ser capitão. Gustavo Gomes do Palmeiras, Sanches no Santos, D'Alessandro no Inter. Tudo isso vale, Lúcio Gonzalez no Atlético Paranaense, tudo isso vale num jogo crucial. Eu mudaria o time também por conta da língua, Tironi.
Pois é, com essa fraqueza absoluta do São Paulo nos bastidores, seja dentro de casa, seja no Brasil, seja fora do Brasil, em qualquer lugar, que é um pouco reflexo do que é essa diretoria do São Paulo, teve que engolir esse cara como árbitro. Pelo menos deu uma chiada para o árbitro entrar lá e ficar esperto e saber que pelo menos estão de olho, né? O São Paulo está de olho nesse cara que já prejudicou o São Paulo. Mas assim, também não pode ficar muito pensando na arbitragem, tem que jogar um pouco de bola, tem que fazer alguma coisa para conquistar essa vitória, que eu acho bem difícil, mas bem difícil mesmo, e que ela pode significar mais um período de crédito para o Fernando Diniz, para esse elenco e para essa diretoria. Assine o canal, aperte o sininho, abraço!